Fala família, tudo bem? Aqui quem fala é Beatriz Albuquerque. Nós estamos dando início hoje ao nosso primeiro episódio da série Carta aos Romanos. Nós vamos falar hoje sobre o propósito de vivermos uma vida livre do domínio do pecado. Eu agradeço de coração a todos os ouvintes que estão ligados no nosso podcast nesse momento. Bom, sobre esse tema hoje nós vamos conversar com uma pessoa muito especial, muito querida para mim, acho que para todo mundo, que é o nosso mestre Cláudio Fernandes, que muitos carinhosamente chamam de Claudinho, mestre, agora profeta. Bom, tudo bem, Claudinho? É um prazer ter você aqui com a gente. Tudo bem, Bia. É uma honra estar aqui com você e poder compartilhar com todos os nossos irmãos e ouvintes este tema de tão grande importância para os nossos dias. Bom, então vamos para a nossa primeira pergunta. No livro de Romanos nós vemos o apóstolo Paulo mostrando, nesses primeiros capítulos, o problema do pecado na vida do homem. Nós encontramos frases como: não há um justo, nenhum sequer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, o salário do pecado é a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Bom, a questão é a seguinte: como hoje nós podemos viver uma vida cristã sabendo que o pecado já faz parte da natureza humana? Vamos lá, irmão. O pecado na vida do ser humano tem relação com a semelhança da desobediência de Adão. Por isso essas expressões que Paulo usa, como não há justo sequer, todos carecem da glória de Deus, o salário do pecado é a morte, etc. Em Adão, todos pecaram, pois temos uma origem adâmica. Mas também a Bíblia nos ensina em 2 Coríntios capítulo 5, 17, que todos que estão em Cristo se tornaram uma nova criatura. E para vencermos o pecado, precisamos tomar posse dessa nova vida que recebemos através de Cristo. Essa é a única forma de ter uma vida cristã, mortificando a carne pelo poder do Espírito. Uau, irmão poderoso, aleluia. Vamos para a nossa segunda pergunta então, Nós sabemos que desde o primeiro homem, que é Adão, no caso, todos pecaram. Deus, apesar disso tudo, com seu grande amor, ele enviou Jesus para morrer no nosso lugar e pagar essa dívida. Bom, se esse preço já foi pago, a questão é a seguinte: por que as pessoas ainda vivem uma vida de pecado? Por que as pessoas ainda lutam contra o pecado? Por que ainda existe pecado no mundo? Então, irmã, o sacrifício na cruz redimiu a culpa que foi imposta a nós por conta da desobediência de Adão. Mas precisamos entender que existe uma guerra entre a carne e o espírito, e um milita contra o outro, como diz lá em Gálatas 5, 16 e 17. E Tiago também diz, no capítulo 1, verso 12 a 15, que cada um é tentado pelo seu mau desejo. A quem estamos alimentando hoje? Os nossos desejos ou as vontades do Espírito? O pecado só vai deixar de existir quando tudo for transformado naquele glorioso dia. Deus falou para Caim: o seu desejo sempre será contra ti, mas a ti cumpre a dominá-lo, como está lá em Gênesis 4:7. Boa, irmão. Vamos para mais uma pergunta então. Essa é boa, essa é polêmica, acho que é uma dúvida de muita gente. Então vamos lá. Se um cristão aceita e crê em Jesus como Senhor e Salvador, e ele sabe que o sacrifício na cruz resolveu o problema do pecado para sempre, então esse cristão não peca mais? O que significa viver uma vida sem o domínio do pecado? Legal, irmão. Pecado, ele sempre é pecado, e sempre terá consequência na vida do homem, pois o salário do pecado é a morte, como diz em Romanos 6:23. A remissão do pecado é para aqueles que creem na obra redentora de Cristo Jesus e confessam os seus pecados a Deus. Pois se confessarmos a Deus os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João 1,9 nos ensina isso. Mas é importante destacar que pecados perdoados são diferentes das consequências do pecado. Podemos ter os nossos pecados perdoados e assim sofremos as suas consequências. João diz que se dissermos que não temos pecado, já estamos cometendo um pecado. A cruz resolveu o problema da morte eterna e a confissão de pecados resolve o problema da culpa através do sangue de Jesus, que nos purifica de toda culpa, pois temos um advogado junto ao Pai para interceder por nós. Viver uma vida sem pecado é viver a verdade, como diz em João 8:32. Irmão, então vamos para mais uma pergunta, a última na verdade. E vamos lá então. Existe uma relação entre o pecado e a graça de Deus? Quando a palavra nos ensina que onde abundou o pecado, superabundou a graça, isso significa que quanto mais pecamos, mais recebemos graça de Deus? Bom, o foco aqui é o seguinte: a graça é um respaldo para pecarmos?
De forma alguma, irmã. Nunca haverá uma relação entre graça e pecado. Certa vez Jesus foi comer na casa de um fariseu e uma mulher o ungiu com um óleo precioso. E ele foi julgado por ser ela uma pecadora. E ele diz que quem muito foi perdoado, ama muito. A graça, ela sempre abunda aonde se reconhece que precisa dela. A graça nunca será respaldo para pecar, pois a graça não peca. O pecado voluntário que chamamos de transgressão não recebe graça, pois aqueles que receberam a graça precisam ter a responsabilidade com aquilo que carregam. Deus é santo e nós, irmã, também temos que ser santos. Irmão, muito bom. Com essa pergunta a gente encerra nosso primeiro podcast, mas eu quero te agradecer muito por esse estudo. Me abençoou muito aprender, sobre como viver uma vida livre do domínio do pecado. E eu tenho certeza que, assim como eu, quem ouviu esse podcast foi muito abençoado e as pessoas que ainda vão ouvir vão ser muito edificadas por esses ensinamentos. Irmão, o prazer foi meu compartilhar esse estudo com você e com os nossos irmãos. Tenho certeza que em breve estaremos juntos novamente para compartilhar a palavra de Deus. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Esse foi mais um episódio do podcast da Rede de Ensino GPN. Até o próximo estudo. Deus te abençoe.